ministrado, mas é um tema importante de ser falado, que Deus é aquele que tira a nossa capa. Um dos maiores objetivos do Evangelho é nos limpar, nos purificar, nos fazer aprimorados nas nossas imperfeições, nas nossas falhas e nos fazer um vaso novo. Conforme já citei, Marcos capítulo de número 10, do 46 em diante, nos diz assim a palavra de Deus: e depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, olha lá, nosso tema de hoje, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus, eu gostaria de, nesse momento, trazer essa breve reflexão, falando sobre a necessidade de tirarmos a capa. Uma das coisas que mais me chama a atenção nas Sagradas Escrituras são os detalhes. Saber que tudo que o Senhor permitiu ser escrito tem um propósito. Interessante que cada ponto, cada vírgula da Bíblia é divinamente inspirado. Não há nada que esteja escrito na palavra de Deus que não tenha um propósito. Por isso que não há nada ultrapassado na Bíblia, não há nada que nós não possamos nisto pautar a nossa regra de fé e de prática. Tudo que está na palavra, nada é retrógrado, nada é antigo, nada é de outro tempo, tudo é atualíssimo e nisto nós devemos pautar a nossa vida. E uma das coisas mais interessantes é que se nós assim fizermos na nossa vida, tudo vai dar certo. Vai tudo prosperar, vai tudo melhorar. É só eu não me guiar por mim mesmo, ou pelo modismo, ou pelas coisas que estão acontecendo nos dias atuais, mas sim pelo que está escrito na palavra. E é interessante que, pelo menos nessa versão da Bíblia que estou lendo, está em negrito a expressão lançando de si a capa. Oh, aleluia! Bartimeu era cego, mas ele não era surdo, e eu já disse isso aqui. Certamente ele ouviu pessoas falando que Jesus estava passando por ali. E usavam uma capa que devia servir como cobertor para dormir, provavelmente. Mas era, missionária Milka Tavares, uma capa específica para mendigos. Porque quem tinha um valor alto na sociedade, economicamente falando, usava um tipo de capa. Aqueles que eram juízes usavam a capa chamada toga. Os que tinham uma condição financeira alta usavam uma túnica chamada talar. E para os judeus a capa simbolizava a situação da pessoa perante a sociedade. A capa de um morador de rua, por exemplo, era diferente das outras. Quem a usava indicava todo ser um mendigo, diferente das pessoas de classe
Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E é interessante que Deus não faz acepção de pessoas, não é? Mas o mundo faz. Deus é aquele que nos trata igualitariamente, mas o mundo faz acepção. Muitas vezes aplaude, mesmo que errado, alguém que tem uma condição financeira. Hey, psiu, entendeu? O camarada está todo troncho, mas se tem uma boa condição financeira, é chamado até de irmão na igreja. Eu já vi casos, e isso não cabe aqui até citar nomes, individualizar e falar especificamente, mas já vi casos de se colocar um ímpio no púlpito, enquanto um presbítero, um pastor estava sentado na cadeira, lá embaixo. Não que isso não seja honra, mas a palavra diz, irmãos, que o púlpito é lugar de santidade, é ali onde ficam os ministros. E talvez você já tenha presenciado isso também, não é? Chegar ali um ímpio só porque é político, empresário, um homem de condições e ser posto no púlpito, ser recebido com carinho, com amor, independente de que a sua classe social, independente de qualquer que seja a sua, podemos dizer assim, prática, muitas vezes até errônea, perversa, mas por ele ser um homem de condições financeiras elevadas, é abraçado, é recebido, enquanto o servo de Deus muitas vezes é discriminado. Alguém passa por ele e não dá nem a paz do Senhor. Irmão, me permita dizer, porque o Espírito Santo está mandando tirar a capa. Eita Jesus! Queridos, a capa pode, por exemplo, levar até o significado de uma proteção, porque, óbvio, um mendigo precisa dela para proteger-se do frio. Alguém que está na chuva usa a capa de chuva. Já viu aquela capa amarela, bem grande, né? Que inclusive os guardas de trânsito as usam. No meio da tempestade eles estão ali, os bombeiros inclusive. Pois é. A história do cego Bartimeu é descrita lá em Marcos, como li agora, e nos diz que quando ele foi ter com Jesus, a primeira coisa que ele fez, glória, foi lançar de si a sua capa. Diz a Bíblia que ele arrancou a capa, jogou fora, depois que ele se levantou e foi ter com Jesus. Glória! Ele levantou e foi ter com Jesus. Entendeu o mistério? Primeiro tirou a capa, depois ele se levantou e terceiro foi ter com Jesus. Esses 3 passos eu gostaria de dizer para você. Independente de qualquer que seja a capa pela qual você está hoje habituado a usar, talvez você seja uma pessoa de condições e a sua capa é uma capa de destaque, onde você se acostumou que com essa capa recebe aplauso dos outros. E o aplauso, sabe o que é que faz? Incha o ego. E aí você já não escuta mais conselho de ninguém, repreensão de ninguém, não está mais aberto ao contraditório, porque você acha que tudo pode, que tudo faz, porque você tem uma condição financeira, porque você está, quem sabe, em outro lugar distante, no seu escritório de pernas cruzadas, e pelo telefone você demite e admite, você bota para fora, você bota para dentro, você manda e desmanda, você é aquele que tem uma condição superior, e me permita a sinceridade. Eita Deus, se Deus mandar falar, irmão, ai de mim se eu não falar. Se acostumou a pisar nos outros. Eita, pastor Heraldo, que palavra é essa? Tá usando a capa para pisar nos outros. Tá usando a capa para que alguém olhe para você e lhe reverencie como se fosse o Deus criado por Nabucodonosor para ser adorado. Mas ei, Sadraque, Mesaque e Abednego
não se dobraram diante do poste ídolo de Nabucodonosor. Não é todo mundo que se dobra não, viu? Mas tem uma multidão que se dobra por causa da capa. É ou não é? Tá entendendo o mistério, irmã? Ou não tá entendendo? Eu creio que sim. Alguém que porque fulano, eita, tem uma capa, um cargo, um destaque, trata como sendo ele um Deus, e não é, irmão. A Bíblia diz: a quem honra, honra sim, mas só há um que é Deus. A palavra diz, e o próprio Jesus, veja, Jesus, claro, estava encarnado o homem, mas era 100% Deus. Quando foi chamado de bom, sabe o que foi que ele disse? Bom, só há um, é Deus, só ele. Pois é. Só que tem gente endeusando gente. Tem uma outra capa que muitas vezes faz com que alguém se acostume a estar debaixo dela e acha que ela é uma capa chamada capa da invisibilidade, missionário Milka. Ele bota uma capa e finge ser o que não é, e mostra ser aquilo que não é. E alguém olha para ele, vê aquela capa e acha, bom, ele é bom demais, ele é um santinho, ele é uma santinha. E tem muita coisa que está sendo varrida, muita sujeira que está sendo colocada para debaixo do tapete, num comportamento dúbio, dobre. E alguém que vive de um jeito, mas colocou uma capa para mostrar o que não é. E até engana. Engana muita gente, mas não engana Deus. Não se preocupe, viu? Escute o que eu vou lhe dizer, que é coisa séria. A Deus ninguém engana. Porque a palavra diz que o Senhor, ele sonda o coração. Que a palavra dele vai até a medula. Eita! A medula, irmão, é aquilo que está dentro do osso. A medula vai lá por dentro do osso, e o olhar de Deus sonda dentro do osso. Meu Jesus, o salmista, sabendo disso, ele disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelos caminhos de vida eterna. Vai me consertando, Deus, vai tirando o que está errado, porque às vezes nem eu enxergo. O problema da capa da invisibilidade, missionária Milka, é o seguinte: ela cega quem usa também. Ela tanto cega quem está olhando, achando que você é o que não é? Entendeu o mistério? Como ela cega também aquele que usa, porque o que usa começa tanto a enganar os outros, que ele acha que ele é, que ele pode, que ele é o bam, que ele é o cara, sabe? Começa a prejudicar a IB, começa a fazer assim assado, começa a ter certas atitudes que não condizem com o cristão, e começa a ficar com a mente cauterizada pelo pecado. E o que é isso, pastor Heraldo? A mente cauterizada pelo pecado é quando o pecado entra na mente e vai dominando a mente de tal maneira que você acha que o certo é o jeito que você vive. Errado é quem diz que você está errado. Ou seja, você começou a cegar outras pessoas e agora está cego. Você mesmo acha que errado é quem diz que você é errado, quando você é que precisa consertar o seu erro e tirar a capa. Tem outra capa que também precisa ser tirada, e muitas vezes ela é mantida. E Bartimeu tirou a capa, lançou fora para poder ter com Jesus. É uma capa do comodismo. É aquela capa que faz com que Bartimeu, claro, na sua necessidade financeira, claro, na sua debilidade física, claro, na sua deficiência visual, se acostume a pedir esmolas. Se acostume a ficar do jeito que está. Ei, psiu, quem disse que Deus quer você do jeito que você está? Chega um momento na vida até de Bartimeu que ele tem que jogar a capa fora, irmão. Que ele tem que se desacostumar de pedir esmolas.
que ele tem que se desacostumar a ser mendigo, que ele tem que se desacostumar a ficar à beira de uma estrada e começar a reagir e a dizer: sabe de uma coisa, eu vou jogar essa capa fora. Eu não quero mais essa capa na minha vida. Essa capa está me atrapalhando. Essa capa está me empurrando para baixo. Essa capa está me fazendo me acostumar com desgraça, com derrota. Eita, pastor, que palavra é essa? Essa palavra é forte, viu, missionária Milka? É coisa séria. Quando Bartimeu foi ter com Jesus, ele se levantou, não foi? Pois é, ele estava onde se ele se levantou? Hã? Onde é que Bartimeu estava se ele se levantou? Estava no chão, estava caído. E a capa muitas vezes faz isso. Você se acomoda em estar caído. Ah, mas eu sou assim mesmo, pastor Heraldo. Não adianta eu voltar para Jesus, porque se eu voltar eu caio de novo. É ou não é? Tem gente que fala assim. Eu até queria aceitar Jesus, eu acho lindo a palavra, eu acho lindo os louvores, mas do que adianta eu voltar se daqui a pouco eu me desmantelo novamente? E a capa vai fazendo você se acostumar de estar caído. Eu não... E é interessante, a expressão muda, porque você não fala mais, eu estou desviado, né? Fala assim, eu sou desviado. Eu não sou mais crente, não é? Eu já fui crente. Quer dizer, se você diz já foi crente, é porque você já não crê mais. Não crê mais em Deus, não crê mais que Deus liberta, não crê mais que Jesus opera, não crê mais que Jesus te levanta, não crê mais que Jesus te perdoa, não crê mais que Jesus pode te salvar. E é preciso tirar a capa, mas para tirar a capa, você precisa de uma atitude. Tirar a capa também do conformismo, tirar a capa da falta de coragem, de ânimo. Hoje é o dia de tirar a capa. Hoje é o dia de dizer: Jesus, eu quero me levantar. Eu quero ir ter contigo. Jesus, como Bartimeu, eu também quero tirar a capa. Os pés do altar, venho te encontrar, mesmo sendo cego.